Olá, muito boa noite, queridos amigos do Caminhando com Jesus. Com a graça do Pai, podemos estar aqui mais uma vez para conversarmos, para nos encontrarmos, para que possamos nós refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos nós conseguir entender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, e com as explicações, as orientações da doutrina espírita. Gostaria de estar inicialmente dando assim um recadinho, como sempre faço, que nós decidimos fazer o atendimento presencial só para os casos de urgência. Então as pessoas nos ligam nos casos de urgência, emergência, nós estamos indo até a nossa casa. Isso temporariamente, estávamos muito felizes com o atendimento, estávamos fazendo o atendimento fraterno, né? Aquela conversa, orientação às pessoas, escutava ali o evangelho, depois a pessoa vai para o passe, e sem aglomeração, dando tempo, eram 2h30 que ia fazendo isso, as pessoas chegando, sendo atendidas e saindo. Mas houve uma alta muito grande aqui em nossa cidade, nosso estado, dos casos da pandemia. Então resolvemos por esses dias, até que se estabilize um pouco mais, que comece a entrar numa normalidade, que haja uma redução, né, desses casos, nós decidimos então não abrir, né, para que as pessoas não se deslocassem e os trabalhadores também. Mas que estamos, né, colocamos sempre no nosso Instagram, nós estamos com o contato por telefone, pelo WhatsApp, para que seja aqueles casos emergenciais, nós nos deslocamos até lá, tá certo? Então vamos fazer nossa prece. Muito boa noite a todos, já estou vendo, Ju, Aloysio, querido, um abraço. Jaqueline Moura, um abraço. Então, a todos os companheiros que já estão entrando, né, nós desejamos nosso boa noite. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa se concentrar, né, um pouquinho mais. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, por permitir que pudéssemos estar mais uma vez aqui hoje, para que pudéssemos escutar do seu Evangelho, entender seus ensinamentos. E pedimos que a espiritualidade protetora da nossa casa, Caminhando com Jesus, possa estar envolvendo todos os que estão aqui conectados neste momento, como também aqueles que por algum motivo não estejam nesse momento, mas que o coração está conectado com nossa casa, caminhando com Jesus. Assim, na certeza sempre do amparo, pedimos a permissão para darmos início à nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Bom, hoje nós separamos um tema sobre a fé nos dias atuais. Nós estamos passando por momentos de dificuldade em toda a humanidade, né? Esses dias com essa pandemia. Então vamos falar um pouquinho da fé e um pouquinho da pandemia, fazer essa reflexão hoje. E aí eu fui primeiro no dicionário, né, para ver exatamente, boa noite, Júnior, boa noite, no dicionário para ver qual o significado, né, de fé. Então, fé é uma convicção, é um crédito que se tem da existência de um fato. Quer dizer, então, quando você sabe que existe uma coisa, você tem aquela convicção. E dentro das crenças religiosas são os dogmas e as doutrinas de cada religião. Está assim no dicionário. E no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3, Kardec também traz uma definição muito próxima dessa. Né? Há mais de 160 anos aproximadamente, ele também coloca essa definição. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa.
E aí eu lembro da minha amiga Marisnete, não sei se ela já entrou, ainda não entrou, que ela falou assim, mas eu tenho fé, eu tenho certeza, eu acredito, quer dizer, é uma convicção mesmo, né? Que se tem, de atingir um determinado fim. Então, quando se tem uma convicção, uma certeza que vai, né, até naquele fato, até no fim. E ele diz num item um pouquinho além, ainda nesse capítulo, que do ponto de vista religioso, a fé na crença consiste nos seus dogmas especiais, porque cada religião tem os seus dogmas. E aí a doutrina espírita tem quais dogmas? Então, ela tem o dogma da reencarnação, né, que justifica a justiça e a bondade de Deus, as reencarnações, né? As reencarnações é o aprendizado que os espíritos que foram criados pelo Pai, simples e ignorante, têm para aprender e evoluir. Então, o progresso, a evolução do espírito também é um dogma, né? Que ele vai sempre aprendendo e em conhecimentos intelectuais, como também na moralidade. Então, são duas vertentes que ele vai progredindo a cada reencarnação, né? E os mundos também, a progressão dos mundos também é um dogma, né? Então, são vários mundos, cada mundo acolhe aqueles que estão no mesmo nível, né, de desenvolvimento. Então, e esses mundos vão progredindo conforme seus habitantes também. E a comunicabilidade dos espíritos, que também é um outro dogma, né? Então, para nós, estamos nesse universo fluídico criado por Deus, em diferentes estados de matéria, como nós conhecemos, né? Matéria sólida, gasosa e da água, como também outros tipos de matéria, né, energética, magnetismo, que não são tangíveis aos nossos olhos, mas nós sabemos que está aqui. Então, que o espírito também está numa matéria não tangível, não visível, mas nós temos a comunicação com ele, tá? Então, só lembrando um pouquinho dos dogmas, né? O que seriam os dogmas da religião. Da doutrina espírita seriam basicamente esses, temos alguns dentre deles que a gente poderia até falar um pouquinho mais. Aí Kardec, sobre ainda a fé, ele diz assim, que todas, né, todas as religiões têm seus artigos, mas que toda a fé, ele divide assim em duas. A fé raciocinada e a fé cega. Aí ele vem nos dizer que a fé cega é aquela que não precisa de verificação, que acata como verdadeiro tudo que lhe é trazido, né? Que em muitos casos leva até a produzir fanatismo, porque não se pergunta por que está escrito, quem escreveu, em que época, como foi escrito, como foi dito, como que apareceu, quer dizer, não pede explicações, simplesmente é assim, Deus quis que seja assim, Deus quer, não pede explicação. E ele diz que temos também a fé raciocinada, que é aquela que se baseia a doutrina espírita, né? Que encara à frente a razão, as explicações, aos questionamentos, né? Deus é bom? Por que Deus é bom? Né? Nós evoluímos? Para que nós evoluímos? Então vai explicando todos os questionamentos, né? E ele tem uma frase muito lida, muito conhecida, né? Todos nós, que Kardec diz assim: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? Então, uma fé que não, é que naquela época, naquele tempo, acreditavam nisso, achavam que era isso, quer dizer, então vai se modificando, né? Conforme vai se modificando as situações da humanidade, e que a fé realmente ela é algo que ela encara a razão, que ela tem as explicações em todas as épocas da humanidade. Kardec colocava isso para a gente, de tanta certeza que ele tinha da lógica e dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, né? Então, falando de fé, do nosso capítulo 19, né, que é o capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas, né? Nesse capítulo, ele inicia com uma parábola
de um homem que tinha um filho que era atormentado. Esse filho tinha acessos, né? E foi levado aos discípulos para que os discípulos o curassem. E os discípulos não conseguiram curar, ele continuou da mesma forma. Então, eles foram, né, os discípulos foram a Jesus em particular e lhes perguntaram então, né, Mestre, por que nós não pudemos expulsar o demônio desse rapaz? Então Jesus respondeu, por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus, vamos entender um pouquinho aqui, que ele fala assim, que faltou fé, faltou confiança para os seus discípulos de que realmente aquele rapaz que estava atormentado se curasse, que eles conseguissem tirar, como eles diziam na época, o demônio dele, né? Então ele diz assim, mas se tiver fé como o grão de uma mostarda, que é muito pequeno, a mostarda já é pequena, o grão da mostarda é menor ainda. Vós podeis dizer para uma montanha, transporta daqui para lá e ela acontecerá. Isso daí, Kardec vem nos explicar que da parte física, por mais que você possa acreditar, não há como leis da física que consigam explicar algo assim, né? Você mentalmente, você com a tua fé, com a tua vontade, conseguir deslocar, né, algo material como é a montanha. Mas ele nos explica que nós temos que entender isso, que Jesus, como em todas as parábolas, né, ele trazia um sentido moral, que essas montanhas que a gente, quando tem fé e acredita que vai tirar, são as nossas dificuldades, são os obstáculos da nossa vida, aquilo que a gente tem que transportar, né, para se libertar, para ser mais feliz, né? Então, ele diz que, na verdade, nós temos que tirar de nós as imperfeições, esses obstáculos que vão nos fazer um ser mais iluminado, de luz, mais bondoso, né? Mais evoluído. E que essas nossas imperfeições, como a gente, né, sempre coloca aqui, o egoísmo. O que é o egoísmo? É quando a gente pensa na nossa necessidade sempre. Primeiro eu, depois o outro, sempre. Né? Primeiro nossa satisfação, depois vamos ver o outro. Primeiro o que eu quero, o que eu preciso, depois quem está em volta. Então esse é o egoísmo. A vaidade, né? Quando a gente sempre acha que a gente está certo, né? Que deve ser do nosso jeito e que quer levar sempre vantagem em tudo, aquela lei do Gerson, quer dizer, aquela vaidade de ser sempre o melhor, de ser sempre o bom em tudo. A falta de tolerância também é uma imperfeição, né? Principalmente a tolerância junto daqueles que convivem conosco no dia a dia, né? Os mais próximos, né? Aquele parente difícil. E a aceitação também seria um exemplo de dificuldades nossa, né? A aceitação do quê? A aceitação do outro. Seja o outro quem for, um pai, uma mãe, um companheiro, um filho, um amigo, um político, seja ele quem for, né? Que aceitar o outro como ele é e não como a gente acha que deva ser. Porque é muito normal a gente ver, né, as pessoas, não, mas eu acho que ele deveria fazer assim, eu acho que ela deveria falar desse jeito, eu acho que acha que o outro deveria se modificar, acha que o outro deveria ser conforme a gente pensa que ele deveria, mas ele tem que chegar a essa conclusão. Então essa aceitação do outro, quer dizer, são essas imperfeições que ele ali simbolizou como a montanha, né? Kardec diz assim que essas montanhas seriam no sentido moral, nessas nossas dificuldades, né? Tirar esses nossos obstáculos. Mas aí no final ele também falou, e nada vos seria impossível, né? Quer dizer, a gente então tem a força da fé para conseguir coisas
que muitas vezes quem não tem, quem não acredita, não sabe explicar como consegue. E Kardec tem, no seu último livro, A Gênese, que é um livro assim que traz muito a parte da física, né? Da energia, ele tem o capítulo, lá o capítulo 25, que ele fala sobre os milagres de Jesus, né? Os milagres no Evangelho. Então ele explica como aqueles milagres, entre aspas, acontecem. O que não é uma modificação de energia, né? Uma modificação de matéria. Ele vai explicando ali como acontece. Então, ali ele tem vários casos, várias parábolas. E tem o caso daquela parábola, acho que todos conhecem, da mulher hemorrágica, que ela sofria de hemorragia já há muitos anos. E Jesus, quando andavam muitos ao lado dele, e ela foi atrás dele e ela tocou, ela não conversou com ele, não falou com ele, não pediu, não fez nada, ela apenas tocou na veste dele. E Jesus sentiu. E Jesus perguntou aos seus discípulos, quem me tocou? Eu falei, mas mestre, está cheio de gente aqui, não sei. Eles não souberam explicar quem que tocou, né? Então, quando ele se virou e viu aquela mulher ali deitada, né? Diz assim, em seus pés. Então, Jesus lhe disse, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Quer dizer, ela teve uma fé tão grande, uma certeza tão grande, que ele podia curar ela, que ao tocar nele, ela já se curou, né? E Jesus disse que ela tinha razão em ficar curada, porque ela teve o seu coração envolvido pelas energias dele. O que ele quis dizer com isso? Que muitos dali tocaram nele, muitos dali acreditavam nele, né? No que ele fazia, mas não teve a mesma energia, a mesma força energética que ele também tinha. Então, foi assim, um magnetismo dele junto com o magnetismo dela que houve. Por isso que ele falou, eu senti que de mim saiu uma virtude. Quando os discípulos falam, não, mas eu sinto que de mim saiu uma virtude. O que era essa virtude? Era essa energia, né? Era essa coisa boa, né? Então, compreende-se que a fé a que ele se referia não é a virtude mística, qual a entendiam muitas pessoas, mas de uma verdadeira força atrativa. Então, quando ele falou da virtude, né, eu senti que uma virtude saiu de mim. Então, ele sentiu o magnetismo dele se modificar, porque o magnetismo dela tocou no magnetismo dele e aí conseguiu passar, né, essa luz que ele tinha, esse magnetismo de cura que ele tinha para ela e a curar, né? Então, a Kardec diz que foi uma força ativa, que a fé dela fez com que ela tivesse uma força ativa. E aí, um pouquinho mais para frente, Kardec vai explicar um pouco mais o que seria isso, né? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Então, quando ele vem explicar para a gente que quando se tem fé, como no caso dela, o magnetismo comprova isso daí. Porque Jesus sentiu que saiu dele, um magnetismo, saiu uma força dele, né? E que foi até ela. Por seu intermédio, quer dizer, por intermédio da ação magnética, o homem atua sobre o fluido no agente universal. Então, isso daí, principalmente na questão na casa espírita do passe, né? Então, através da boa vontade, através da prece, esse fluido energético é uma transmissão de energia, né? Então, é levado pela espiritualidade essa energia que vai modificar a parte física, emocional e espiritual da pessoa. Modifica, né? Então, esse fluido, né, através da ação do magnetismo que atua sobre o fluido universal em que nós estamos, né? Modifica ali as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então ele explica que essa ação da fé faz com que esse magnetismo que nós
modifique as coisas e dê uma impulsão. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal, juntar uma ardente fé, pode só pela sua força de vontade dirigida ao bem, operar esses singulares fenômenos. Então Kardec já, na época dele, né, o Evangelho tem também aí por volta de 160 anos aproximadamente, né? O Livro dos Espíritos tem 164, foi um pouquinho depois, né? Ele já nos explicava que que a fé, essa vontade, essa crença altera o magnetismo da pessoa e que com isso direcionado ao bem pode produzir fenômenos. Na Gênese ele vai mais ou menos dizendo como é isso. Mas hoje a ciência e a medicina, que a gente já falou várias vezes com vocês, já comprovaram muitas coisas, né? A ação da prece, né? Então aquelas pessoas que estão muito doentes, mas que fazem muita prece, têm mais chance de se curar. A prece que modifica a água, que é um elemento natural. A questão dos pensamentos, hoje, né? A ciência já comprova que pensamento é matéria, é um tipo de matéria que se emana, né, nesse fluido cósmico universal, como os outros tipos de matéria, elétrica, magnetismo, todas essas vibrações de onda, de som, são vários tipos de matéria, e que o pensamento é uma matéria. Então eu digo, fala assim, cuidado com o que a gente pensa, porque fica em algum lugar todos os nossos pensamentos, é um tipo de matéria, não se desfaz, não é? E aí essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma live e aí o palestrante contava de uma experiência que hoje fazem também comprovando, que já foi feita, né, a ciência, algumas experiências, comprovando a alteração da onda magnética da pessoa, né? Então, através do eletrocardiograma. Então, foram vendo, foram colocando as pessoas, assim, as pessoas quando pensavam e falavam a respeito de pessoas que elas tinham afeto, que gostavam, ele emitia um tipo de onda magnética que o eletrocardiograma podia detectar. E quando falavam coisas ou pessoas, coisas com raiva ou pessoas que não gostavam, já emitiam um outro tipo de onda magnética. Então, essa onda magnética, esse magnetismo que Kardec já falava lá, hoje a ciência, a medicina vem aí comprovando e fazendo essas experiências, né? Que os nossos sentimentos, como diz Kardec, que a nossa vontade, né, vai impulsionar esse magnetismo e vai alterar, então, a matéria que é possível ser alterada ali naquele momento, né? Como a água, como outras coisas. Como no caso de Jesus, aí é um exemplo extremo, mas foi uma alteração dessa vibração magnética dos dois ali, tá? Então, essa fé que transporta a montanha é acreditar que você pode, com a tua força magnética, modificar algumas coisas, né? Eu gostaria de falar agora aqui um pouquinho a respeito desse nosso momento atual, já que a gente falou um pouquinho da fé, desse poder, né, magnético que tem a fé, que Kardec já vinha nos dizendo, que Jesus deixou seu exemplo e que a ciência hoje já vem comprovando. Falar um pouquinho desse momento, né? O que a doutrina espírita traz desse momento de pandemia que estamos vivendo. Bom, eu gostaria de colocar assim o que já traz no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né? Como a gente fala, é o livro base da doutrina espírita, que traz toda a filosofia, um livro de perguntas e respostas, e lá tem um grupo de perguntas das 737 até 741, que ele vai falar sobre flagelos destruidores. Ali ele está falando das leis, tá? Nesse capítulo que tem essas perguntas, então da lei da destruição, que é necessário, né, se destruir o corpo, é necessário se decompor, e a nossa matéria do nosso corpo vai reagir organicamente
né, com a matéria existente ali e vai voltar à sua natureza, a energia que compõe ele, né? Vai voltar novamente à natureza. Então aí ele fala sobre os flagelos, né? E ele diz assim que as catástrofes, que se conhece como as catástrofes, que são, na verdade, de três naturezas, de três formas. Uma que vem da natureza, que são os terremotos, enchentes, tsunamis, queimadas, tudo que tem a ver com a parte da natureza. Da social também, né? Ele diz que as guerras, rebeliões, fanáticos religiosos e de ideologias, né? Que provocam, né? Grandes catástrofes, né? A gente viu há pouco tempo atrás, tinha uns homens-bomba até, era um tipo de ideologia. Teve os comunistas, os judeus, teve outras linhas, né, que provocaram também muitas catástrofes, né, as rebeliões, e tem também da parte física e biológica, né, que ele diz que são as epidemias, doenças de difícil cura, como nós tivemos há pouco tempo, né, o câncer, uma doença que até hoje é de difícil cura, mas já se tem cura, a AIDS, né? Então, aparecem doenças muito difíceis e que as pessoas têm dificuldade, né, de estar conseguindo a cura e a medicina, tudo. Então, isso daí também é uma catástrofe, é um flagelo, né, uma dificuldade que passa a humanidade. E aí tem na pergunta 737 que ele começa já perguntando, Kardec, para os espíritos, sobre isso. Com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Quer dizer, então, para quê? Para quê? Com qual a finalidade que Deus dá para a humanidade essas catástrofes, esses flagelos, né? Então, os espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Então, a doutrina espírita vem nos explicando que esse, seja qualquer tipo de flagelo, de catástrofe, tem como objetivo o progresso, né? E ali ele completa assim, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem nas coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, os espíritos nos dizem, através de outras mensagens, que sempre após, né, uma grande catástrofe, vem um surto de progresso em alguma coisa, né? Então, se for na natureza, os terremotos, a engenharia se desenvolve, né? Se for na parte social de guerras, toda a indústria também se desenvolve muito e a tecnologia também se desenvolve. Na parte físico, biofísico, os cientistas descobrem, né, muitas medicações, muitos remédios, então vem sempre um impulso de progresso logo após uma catástrofe, um flagelo, tá? E que é necessário para que haja aquele impulso, haja outros direcionamentos e continue o progresso sempre, né? Então, essa nossa epidemia aqui também faz parte desse momento em que a humanidade está passando por isso para que haja um progresso. E eu gostaria, aí a gente fica pensando, né? Eu me fiz a pergunta, será que Kardec falou alguma coisa sobre epidemia? Então, eu fui fazer uma pesquisa. E Kardec, o primeiro livro dele foi de 1857, que é o Livro dos Espíritos, e o último, a Gênese, em 68, né? E ele, durante todo esse período, ele tinha uma revista chamada Revista Espírita, onde ele colocava casos, notas de jornais, era uma revista, né? Então, durante esse período todo aí. E hoje, inclusive, né, a federação, aqui nós não temos ainda turmas de estudo, mas já tem turmas de estudo só dessas revistas, desses artigos que ele publicava nessas revistas, nessa época que ele estava, então, codificando e compilando os livros ali.
E numa revista espírita de 1868, Kardec desencarnou em 69, quer dizer, então foi 31 de março de 1869, né? Então foi em novembro de 68, um pouco antes, ele teve ali um artigo que ele falava sobre uma epidemia que aconteceu nas Ilhas Maurício, que é uma ilha que fica assim no Oceano Índico, bem no sul, na direção assim do sul da África, né? Daquela parte do Oceano Índico, dali do lado da Índia, Israel, né, mas para o sul. E que Kardec tinha correspondentes no mundo todo, porque como nós sabemos o método da codificação kardeciana é que ele elaborava as questões, né? Por exemplo, as questões do Livro dos Espíritos, né? E dos médiuns também, ele elaborava e encaminhava para várias casas espíritas, para vários grupos espíritas do mundo todo. Aí quando vinham as respostas, ele comparava e ali ele compilava, por isso ele é o codificador, né? Então a espiritualidade respondia e ali ele então passava o entendimento das questões, né? Então, e ele tinha nessa ilha Maurício ali o doutor Labonité, quase que é bonito, Labonité. E ele era um médico que trabalhava nessa ilha. Essa ilha ela foi uma ilha que pertenceu à França, mas depois ficou para a Inglaterra, e até hoje da Inglaterra, né? E ele escreveu uma primeira carta dizendo que ele tinha estado muito doente, que estava tendo uma epidemia lá, que os trabalhos mediúnicos estavam até suspensos. Tal. Aí numa segunda carta, ele falava um pouco mais dessa doença, até ele comentou que era uma doença. Ele usou a expressão bizarra, que parece com a febre de Madagascar, porque dava febres, aí passava 2 dias, dava febre de novo, e davam essas intercorrências de febre, né? E aí ele pediu para Kardec, né? Que pudesse fazer uma evocação, porque na época Kardec evocava os espíritos, quer dizer, chamava, né? Pedia das reuniões mediúnicas que viessem tal os espíritos para dar algum esclarecimento. Era necessário naquela época. Hoje não se faz mais essa evocação, né? E ele pediu, né, esse médico que estava lá em nas Ilhas Maurício, que fizesse também um contato com o Dr. de Meure, em espírito, né? Inclusive orientando quanto, eu achei tão interessante que ele também pediu orientação quanto aos protocolos, né? Porque ele fala assim, nós estamos usando casca da Índia e quinino, né? Que é, até lembrei da atual cloroquina, não sei se vem do quinino ou não, mas tinha essa palavra lá, que ele não sabia bem as medicações que deveriam ser utilizadas, que estavam tentando isso, queriam uma orientação sobre isso, né? Kardec, aí nesse ponto, antes de ele transcrever, eu peguei só uma partezinha, né, dessa carta aí, desse espírito, falando sobre epidemia. Kardec, ele fez uma ponderação muito importante ali no artigo. Ele disse assim: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica causa estragos num lugar qualquer, não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Então, ele chegou à conclusão de que se existe uma epidemia em algum lugar, é porque uma das forças naturais perdeu ali o equilíbrio, né? Que forças naturais são essas? As forças que nós temos, né, em cada um, que é física, emocional ou espiritual. Então, quando há um desequilíbrio nessas forças, então acaba como consequência, né, uma ruptura desse equilíbrio e aparecem, né, essas doenças. Mas aí
vou ler aqui um pouquinho sobre a mensagem desse espírito a respeito da pandemia. Ele começa fazendo um questionamento. Qual será a influência sobre os habitantes de Maurício, que é a ilha, né, que tiverem sobrevivido ao desastre? É uma pergunta que eu também me faço, né? Quer dizer, como vão ficar aqueles que sobreviverem à epidemia? Seria desejável, aí ele coloca assim, seria desejável que a lembrança de todas essas cenas, e aí ele coloca várias cenas, né, coisas que nós estamos vivendo hoje de sofrimentos, né, e de ver os sofrimentos. Os obrigasse a modificar a sua conduta. Quer dizer, seria desejável, né, que toda essa lembrança obrigasse cada um a modificar sua conduta, retificando suas crenças. Porque devem estar bem persuadidos de que o equilíbrio não se restabelece de uma maneira completa, senão quando os espíritos tiverem tão despojados de sua iniquidade que a atmosfera seja purificada dos miasmas deletérios que provocam o nascimento e o desenvolvimento do mal. Então, vamos ler isso aqui um pouquinho mais devagar, né? Então, ele diz assim, que ele desejasse que todos aqueles que passassem por uma epidemia, que lembrassem, né, de tudo que aconteceu, que eles modificassem sua conduta, modificassem suas crenças, quer dizer, né, naquilo que acredita, né, e que eles tivessem o entendimento, fossem persuadidos, né, que o equilíbrio, né, de tudo, isso aí se restabelece quando os espíritos, quer dizer, quando os encarnados, né, tiverem despojado suas iniquidades, quer dizer, seus defeitos, né, suas vicissitudes, todos aqueles obstáculos da montanha, né, e a atmosfera seja purificada dos miasmas deletérios, quer dizer, então todo o egoísmo, a malquerência, a inveja, as maldades, tudo isso vai formando um miasma deletério que, segundo ele, diz assim, provoca o nascimento e o desenvolvimento do mal. Quer dizer, então os sentimentos maus, quer dizer, da mesma forma que os bons sentimentos, a fé modifica, os sentimentos maus também altera, né, a psicosfera. Ele continua dizendo, entramos cada vez mais no período transitório. Nossa, eles falavam de período transitório já desde aquela época, né, 160 anos atrás. Mas a partir dos anos de 1950 para cá é que a gente começa a ter mais notícia mesmo desse momento transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra. O meio ambiente vai se modificar. E a regeneração de seus habitantes, quer dizer, a Terra, né, vai se modificar, saindo, como nós sabemos, de um mundo de provas e expiações, de sofrimentos, de resgates, para o mundo de regeneração. Mas isso aí vai acontecer. Os habitantes vão se modificar e o planeta vão se modificar, né? Os flagelos são, aí ele conclui assim, dizendo que os flagelos, quer dizer, todos esses desastres, são os instrumentos de que serve o grande cirurgião do universo, o Pai, né? Para extirpar do mundo, destinado a marchar sempre para a frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. Quer dizer, então, ele como médico, né, ele fez essa simbologia, dizendo que o Pai, como um grande cirurgião, aquele que interfere, ele vai tirar essas gangrenas, quer dizer, aquele pedaço, né, aquela parte ruim, né, retirar para que o planeta consiga continuar no seu caminho de evolução. Então, eu trouxe isso daqui para já trazer, né, algumas colocações de Kardec, que ele fez ali uma colocação muito importante,
né, sobre as epidemias e os flagelos, que isso aí acontece quando as forças naturais perdem o equilíbrio, quer dizer, uma das nossas forças, né, naturais entra em desequilíbrio, então acabam produzindo isso. E essa colocação desse espírito médico já esclarecendo, né, quanto ao objetivo dessas catástrofes, dessas epidemias. Como nós vimos no Livro dos Espíritos, é para o progresso, né, mas para o progresso do planeta, para que o planeta se modifique, passe para um planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer, porque hoje nós vivemos com o bem e com o mal, né? Onde o bem vai prevalecer, então há necessidade que o cirurgião, né, do universo, que é o Pai, retire. Então ele vai retirar o quê? Vai retirar esses espíritos, né, esses que promovem, né, esses miasmas deletérios com esses sentimentos de maldades, né, que vão fazer com que essa psicosfera vá, segundo eles, vá fazendo com que se desenvolva o mal. E aí aparecem as epidemias, porque existe esse desequilíbrio. Agora, um pouquinho mais recente, tem 2 livros aqui que eu gostaria de mencionar a respeito da epidemia. O primeiro foi lançado há 10 anos atrás, Transição Planetária, psicografado pelo médium Divaldo Franco, né? Nosso já querido conhecido Divaldo, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, também muito nosso conhecido, grande trabalhador, né, do movimento espírita. Ele era da Bahia e ele tem um projeto Manuel Filomeno Miranda, que ele saiu, ele ia em todos os estados, isso assim na década de 40, 30, 40, 50, né, com dificuldade de transporte, mas ia levando para as casas espíritas o estudo, as orientações, como deveriam estar acontecendo as atividades na casa espírita. Então ele trabalhou muito na divulgação, no movimento espírita, né. Ele desencarnado, né, aí ele já tem vários livros ditados através do Divaldo, que é conterrâneo dele, né? E nesse livro, há 10 anos atrás, 2010, né? Ele fez esse livro, ele contava ali por que ocorreu aquele tsunami, né? Que na época ele explica como que os espíritas socorristas se organizaram para resgatar aqueles espíritos que estavam desencarnando ali naquela hora, né? Para onde que estavam sendo levados, quer dizer, toda a organização da espiritualidade naquele socorro. E por que aconteceu aquilo ali, né? Ali tinha um turismo sexual muito grande, então, quer dizer, teve esses desequilíbrios de forças naturais, como dizia Kardec, e acabou acontecendo, né? Essas forças acabam desenvolvendo esse mal, acabou acontecendo o tsunami, e ele descreve nesse livro. E ele fala ali, tirei um trechinho assim, importante, que ele começa a esclarecer desses nossos hábitos. Ele fala assim: vive-se a Terra num momento de grande transação do mundo, de provas e expiações para mundo de regeneração. Quer dizer, então os espíritos já vinham falando, como eu falei, a gente já tem essas mensagens desde a metade do século passado, que já era 2010, né? Que a Terra estava passando por esses momentos, porque ela ia passar também, né? Estamos passando por esses momentos para poder ir para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, isso lá naquela época já, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instale os paradigmas de justiça, de dever, da ordem, do amor. Quer dizer, naquela época, há 10 anos atrás, ele já dizia que esses flagelos, isso que estava acontecendo, né? Essas catástrofes, já era para que os habitantes mudassem a sua natureza, o seu comportamento, os seus hábitos, né? Porque cada um tem que começar a sua mudança para o planeta Monte. E em dezembro do ano passado, em 2020, foi lançado o outro livro dele, No Rumo do Mundo de Regeneração.
né, psicografado por Divaldo, também ditado por Manuel Filomeno Miranda, que ele veio falar dessa epidemia que estamos vivendo agora, do Covid-19. E ali ele começa no livro assim. E ele, da mesma forma, ele vai relatando no livro como a espiritualidade se organizou e se organiza e como ela socorre, né? Todos esses que estão nesse sofrimento e estão desencarnando, né? Então ele diz assim: tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal de suas ilusões ante um vírus devastador e fatal. Quer dizer, o homem pensa que sabe tudo, que pode tudo, que tem todo o conhecimento, toda a tecnologia, tudo, né? Mas vem aí um vírus, né, fatal, e aí vê a fragilidade. Ao mesmo tempo facultando a necessidade, quer dizer, da mesma forma que ele mostra, né, que o homem está tão frágil, né, ainda, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas, que para a sobrevivência ao caos. Quer dizer, então ela vai mostrando também que há necessidade dessa solidariedade, né? Do estar em conjunto, do pensar no outro, do exercício do amor, da ajuda, que não estamos vivendo só, que vivemos um dependendo do outro. E eu acho assim que o que mais tem nos ensinado é que estamos bem se todos estão bem. A pandemia vem nos dizer isso. Não tem como eu pensar só ficar em casa, só me cuidar, usar máscara, se os outros também não fizerem isso. Então, todos têm que pensar em si e nos outros, né? Temos que fazer para nós e para os outros. Quer dizer, todo mundo tem que fazer, porque você fazendo assim, você se protege e protege o outro, né? Então, a solidariedade. Aí ele diz assim: o equilíbrio, olha só, o equilíbrio mental, a restrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços na caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Olha o que Manuel Filomeno Miranda vem nos dizer nesse livro, nesse atual, né? Dizendo que o equilíbrio mental, quer dizer, aquelas forças da natureza, quer dizer, equilíbrio psíquico, né, de mente, a confiança em Deus, quer dizer, a fé, né, a oração com amor e o esforço na caridade, quer dizer, a ação, né? Lembra daquela força ativa da mulher ali hemorrágica que a gente comentou? Então, a ação na caridade, na solidariedade, no amor ao outro, na ajuda, a ação, né? Dão origem a anticorpos, quer dizer, então a pessoa vai reunindo isso daí, ela mesma vai criando o seu anticorpos, né? O que vai ajudar, né, a impedir a contaminação. Quer dizer, ele nos dá ali uma dica importantíssima do que a gente tem que fazer para a gente criar nossa autoimunidade, né? Através do equilíbrio mental. Quer dizer, ser uma pessoa equilibrada, serena, calma, com fé, né? Que ele diz ali, né? A fé, a oração, a ação de ajuda ao outro, né? Na caridade, isso tudo vai nos fortalecendo, vai nos deixando mais, criando anticorpos, segundo ele. E, para finalizar, então, já estamos no nosso tempo também, né? Esse livro traz uma carta do Dr. Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres, o grande espírito de escolta hoje, que ele já foi convidado, ele está desencarnado já há mais de 100 anos, né? Foi convidado já a ir para outras orbes, mas ele prefere continuar aqui ajudando, né? Os que estão ainda no processo de desenvolvimento, como nós, espíritos aqui encarnados na Terra, né? Então, ele é um daqueles que continua aqui. Ele foi fundador da Federação Espírita, ele
continua aqui nos amparando, nos orientando. Então, ele e Ismael também deixou uma mensagem muito importante nesse livro. Ismael, que é o espírito protetor escolhido por Jesus para ser o guardião do Brasil, né? Também deixou. Mas eu tirei só um pedacinho da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes nesse livro. E como sempre, ele começa muito lindo. Ele fala assim, filhos da luz divina. Porque nós somos filhos, né, de Deus. Nós temos um pouco dessa luz divina. E a gente tem que acreditar e aprender a desenvolver essa luz. Louvado seja o Senhor por todos nós. Aí eu tirei só alguns trechos, né? Ele diz assim, a semelhança das vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem seu objetivo, quer dizer, não é a primeira vez que tem uma pandemia, né? Já teve outras. Então, a semelhança, né, dessas outras, que passam após cumprirem o seu objetivo. Qual era o objetivo que nós vimos lá na frente no Livro dos Espíritos? Do progresso. A atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Quer dizer, aqueles que estão desencarnando já estão indo para outros mundos, né? E já estão reencarnando aqueles que vão ajudar, né? Que já vêm com sentimentos, coração, espíritos mais evoluídos, tanto intelectualmente como moralmente, né? Então, essa epidemia, segundo Bezerra de Menezes, ela cumpre o objetivo da evolução e também vai selecionando os espíritos que vão ficar aqui. Ele diz assim, é hora grave e santa, a dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós e o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes as aflição. Então, quer dizer, nessa hora grave, né, a dor do outro deve ser nossa também. E que essa é uma oportunidade da gente servir. Então, lembra, no exercício da caridade, no fazer, né, no ter aquela força ativa. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Quer dizer, então, a sociedade terrestre está precisando aprender, através do sofrimento, fazer mudanças de comportamento. E ele sinalizou quais são as mudanças que nós já vimos, né? E também aqui, a Bezerra de Menezes vem nos falar da educação mental, dos pensamentos, como é importante, né, os pensamentos, né, a vontade que cria. Nunca desconsiderar a excelência da oração que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Quer dizer, então, ele ainda volta a nos falar da oração. Lembra que a Manuel Filomeno Miranda tinha falado a oração ungida de amor? Então, ele diz aqui que a oração fortalece nossos centros vitais, que são, que nós chamamos de centros de força, né? Que são chamados de chakras, né? Que esses centros, eles renovam suas forças, seu magnetismo através da oração. E ele diz aqui, matando o vírus. É energia, lembra, do magnetismo, através da impulsão, né? Da fé, da boa vontade, do bem que altera. A transmissão dos fluidos pelo passe é também de vital importância em qualquer fase da doença. Olha o que ele aconselha, Bezerra de Menezes, o passe, essa transmissão de energia, né? Quando você dá o passe, modifica a energia da pessoa, né? E ajuda em todas as fases, ele diz aqui, da doença. Quer dizer, então, as casas espíritas precisam ter essa atitude, né? De estar levando os passes àqueles que precisam. A grande batalha está em fase inicial
E todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento, ou então mudança da paisagem evolutiva. Quer dizer, então, ele diz assim, que está ainda no início, né? E a gente teve outras mensagens dizendo que vai ser mesmo um período longo, que não vai ser rápido, não, né? Não vai acabar rápido, né? Mas que devemos orar, né? E que a gente consiga passar esse período, né, de contaminação para que desapareça o vírus, ou então para que haja efetivamente a mudança da nossa paisagem evolutiva, quer dizer, do que nós somos, quer dizer, é com essa experiência que a gente vai ter oportunidade de uma modificação, mas uma modificação real, desde hábitos, de entendimento, de crença, de atitude. É isso que vai fazer com que nós nos autoprotegemos, né? E que vai fazer com que o mundo possa continuar evoluindo, porque nós vamos evoluir individualmente, né? E aí eu fico pensando que não é possível que com tudo isso que esteja acontecendo, que na hora que acabar a epidemia, que não tiver mais, nós continuamos a ser os mesmos, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, tendo os mesmos hábitos. Não é possível. Se acontecer isso, é porque você ainda não aprendeu, não conseguiu com que essa dor, tudo isso que a gente está vivendo nessa epidemia, te modificasse. Então, não é para a gente voltar no normal. Nós temos que modificar aquilo que a gente achava de normal, numa conduta mais ética, mais solidária, mais humana, com mais amor ao próximo, com mais fé, essa fé que tem um magnetismo e que transforma e que modifica e que nos ajuda, segundo Manuel Filomeno Miranda, na nossa imunidade, né? Bom, era isso. Eu já estou hoje um pouco falando aqui demais, mas é um assunto muito empolgante e tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas o que eu queria deixar hoje para nós aqui é isso. É que a fé é que vai nos fazer modificar, mas modificar de verdade. Modificar para nunca mais sermos o mesmo que fomos antes da epidemia. Né? Que possamos ter nossa reflexão e que possamos assim, né, saber lidar melhor com nossas dores e com as dores do outro. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam hoje aqui. Nós vamos postar no YouTube também para aqueles que não conseguiram acompanhar. Tá certo? Então vamos fazer nossa prece final, encerrando nossa palestra de hoje. Vamos novamente procurar em nosso coração o sentimento de gratidão e agradecer. Agradecer a Jesus, agradecer a toda a espiritualidade de luz que nos vem dar entendimento, que nos vem dar, Senhor, a luz que precisamos para que possamos nos modificar e realmente sair modificados de todo esse momento que estamos atravessando. Que a cada um, Senhor, possa ser inspirado da melhor forma possível e que cada um possa receber com a sua misericórdia bênçãos de amor, bênçãos de paz. Agradecidos estamos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. A gente fala, não dá para responder para os que estão aqui, mas muito obrigado, Palmira, Alain, Maria das Dores, Fonseca. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira com mais uma palestra online do nosso Caminhando com Jesus. Um abraço a todos, boa noite.